O clima nos bastidores de Brasília é de guerra declarada. A aprovação da PEC, que reduz a maioridade penal para 16 anos na CCJ, não foi só uma derrota para o governo, foi o estopim para uma das maiores batalhas jurídicas e ideológicas dos últimos anos. E quem está puxando a linha de frente dessa trincheira é a deputada Sâmia Bonfim. Que a Penha, matou 136 lá na Penha, o que mudou lá na Penha? Menos 136 vagabundo. Essa PEC, eu estava dando uma lida, inclusive no texto original, que foi alterado pelo relator, ela é sim uma aberração jurídica. Eu sei que isso já foi dito, mas é importante reafirmar. O texto original, que já era ruim, ele era menos pior do que esse. Por quê? Porque ao menos nele tinha uma redução da maioridade, não só do ponto de vista penal, mas também do ponto de vista eleitoral. Nessa, ele restringiu somente para penal. E por que é uma aberração? Porque ele vai ser tratado como adulto do ponto de vista penal, mas do ponto de vista cível, ele vai seguir sendo lido, tratado pela justiça brasileira como um adolescente que ele é. Então, do ponto de vista de direitos, como, por exemplo, para adquirir um imóvel, para prestar concurso público e assumir um cargo público, para ser votado, não pode, é acima de 18 anos. Agora, para ser preso e tratado como adultos, essa PEC está dizendo que pode. Isso não tem nenhum paralelo jurídico no Brasil, para nenhuma outra área, para nenhum outro tema. Isso aqui não é uma inovação, é, portanto, uma aberração jurídica. E traz, sim, insegurança jurídica, inconsistências. E tem uma segunda consequência para isso. Porque as crianças e adolescentes são tratadas no âmbito do ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dessa legislação nova que vocês estão querendo criar, eles seriam tratados pelo Código Penal no que diz respeito a infrações, né, a conflitos com a lei. Então não seria mais pela vara da infância, mas seria pela vara criminal e a vara de execução criminal. Só que se uma adolescente, porque a gente está falando de meninos, né, de homens, mas também de mulheres, se ela, por exemplo, for vítima de estupro, chegar grávida no sistema penitenciário, ou se ela for vítima de estupro lá dentro, será a vara criminal e de execução criminal ou será a vara da infância que vai tratar sobre os casos que dizem respeito às possíveis violações que esse ou essa adolescente vão sofrer? E eu não vou nem perguntar para o relator qual que é a saída que ele dá para isso, porque eu tenho certeza que ele não faz a menor ideia da discussão que nós estamos travando aqui, ainda que aqui seja a Comissão de Constituição e Justiça, porque não tem nenhum compromisso com responsabilidade jurídica, constitucional, que a princípio é o papel, inclusive, dessa nossa CCJ. A única resposta que ele vai saber dar, porque foi a única resposta que todos eles deram, é: bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Agora, ir para letra daquilo que está escrito, está sendo proposto e que ele mesmo supostamente formulou para a defesa na CCJ da Câmara dos Deputados, ele não vai responder. E se tiver resposta, é importante que nos dê posteriormente, no momento de observações por parte do relator, porque simplesmente o texto que ele apresentou para a nossa CCJ tem essa construção de aberração jurídica. E veja você, a Comissão de Constituição e Justiça está avançando com um texto que é uma confusão, uma aberração que não encontra paralelo e que, portanto, é ilegal, inconstitucional e que não para em pé se for depois questionado do ponto de vista jurídico, que é o que vocês tanto reclamam que nós fazemos circunstancialmente, mas não nos dão outra opção, à medida em que não respeitam a própria legislação nem a Constituição Federal brasileira. A jornalista Daniela Lima, do UOL, também questionou o empenho da extrema-direita na aprovação da PEC e a eficácia da medida, enquanto crimes financeiros bilionários e esquemas de lavagem de dinheiro seguem encontrando espaço na Faria Lima. Não, a polícia está funcionando super bem. A política de segurança pública, hoje, por lei, cabe aos governadores. Na manietação política, isso sempre é empurrado para o ente que hoje é o que tem menos a fazer, o que mais propôs. Eu lembro da PEC da Segurança Pública do ministro Ricardo Lewandowski, hoje já fora do Ministério da Justiça, né, que previa uma integração maior e foi alvo de protestos brutais, inclusive por governadores que são pré-candidatos
à presidência da República, como é o caso de Ronaldo Caiado e Romeu Zema. A pergunta para o cidadão é: está funcionando? Redução da maioridade penal. De novo, hoje o sistema prisional funciona como um grande departamento de recursos humanos para recrutamento de pessoas que cometem crimes de baixa periculosidade e saem faccionadas, tendo obrigação de trabalhar para essas facções criminosas do lado de fora, né, quando cumprem a sua pena porque ela é menor, e com missões mais audazes, certo, do que as que o haviam levado para dentro do sistema prisional num primeiro momento. Então, assim, vai resolver? Vai. Será que vai resolver? Mas hoje está longe de ser a panaceia, a solução para o problema do Brasil, que é muito mais básico. Se a política decidisse levar a sério o medo do cidadão, sairia desse debate rastaquera que mobiliza muita coisa nas redes sociais, vários medos, vários ódios das pessoas, né? Em ano eleitoral isso interessa muito, é uma ótima política diversionista, mas os políticos sairiam disso, sentariam com os especialistas e tentariam desenhar uma conformação, um quadro onde houvesse efetiva colaboração, troca de informações entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais e até as guardas municipais. É a única forma que a gente tem hoje, de fato, de combater o crime, estrangulando, inclusive, o sistema financeiro que vem usando a Faria Lima para lavar dinheiro do primeiro comando da capital. O diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista para a Band News, falou que só no ano passado a PF tirou 10 bilhões de reais dos dutos que alimentam o primeiro comando da capital. Ao SBT News, a deputada Thalíria Petroni apontou a hipocrisia de parlamentares que defendem punir adolescentes com mais rigor, mas se recusam a enfrentar influenciadores da extrema-direita que propagam misoginia e violência contra mulheres nas redes sociais. Mas a redução da maioridade penal é uma falsa solução usada, infelizmente, por setores políticos, em especial pela extrema-direita, no ano eleitoral, de forma populista, para lidar com o medo das pessoas, que é o medo real. O que a gente defende? Que a gente enfrente o coração do problema da violência, que é enfrentar as organizações criminosas. Eu sou do Rio de Janeiro, por exemplo. Metade da região metropolitana do Rio é dominada por milícias. Hoje as milícias, inclusive, vendem drogas, extorquem comerciantes, aterrorizam a população. A gente precisa sufocar o dinheiro que sustenta as organizações criminosas, como o decreto que o presidente Lula enviou para essa casa, editou, né? Nós precisamos, por exemplo, elucidar mais os homicídios. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e prende mal. A gente deveria, por exemplo, ter perícia independente. Então, veja, existem medidas para enfrentar o crime. Não adianta a gente dizer que a solução, reduzir a maioridade penal vai deixar as mulheres mais seguras, as meninas mais seguras, as pessoas mais seguras. Se você olha o conjunto de pessoas presas, seja adolescentes no sistema socioeducativo e também pessoas presas adultas, apenas 1,24% são adolescentes. Veja, isso vai mudar a situação da violência? Reincidência. A reincidência nos presídios, ela é pelo menos o dobro do que o sistema socioeducativo. Então não adianta a gente apresentar soluções fáceis. Eu sou membro do GT da misoginia, por exemplo. A gente vê os Red Pills, influenciadores de extrema-direita, incentivando, por exemplo, os meninos a aprenderem a odiar mulheres. Mas os deputados que foram contra a redução da maioridade penal aqui, que foram a favor da redução da maioridade penal, não querem criminalizar a misoginia. Não querem fazer com que esses meninos não se formem num ambiente violento. O jovem que foi preso depois daquele horror, daquele estupro, ele colocou na camisa: não me arrependo. Ele aprendeu no ambiente virtual que não é regulado. Então é um tema muito complexo. Agora, o próximo passo será a criação de uma comissão especial para discutir o mérito da proposta. Nessa etapa, os deputados poderão alterar o texto antes que ele siga para votação em plenário. Para ser aprovada, a PEC precisará de pelo menos 308 votos em 2 turnos na Câmara dos Deputados. Para acompanhar todos os desdobramentos, inscreva-se no canal e ative o sininho.